Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a epistemologia empirista. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, ó. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o racionalismo. Dentro dessa, aliás, lembra, né? Nós passamos pelos períodos da filosofia, chegamos na medieval, e aí a gente fez uma aula sobre essa transição da filosofia medieval para a filosofia moderna, passando pelas essas revoluções científicas, e agora eu abri dois eixos, para a gente falar um pouquinho sobre política e aí fala um pouquinho sobre ciência. Vou abordar primeiro ciência, depois a gente fala de política, apesar de autores se encontrarem bastante nas duas áreas, tudo bem? Falamos de racionalismo na última aula, destaque aí para Pascal, destaque para Spinoza, mas principalmente René Descartes, que é o nosso grande expoente do racionalismo. E a discordância metodológica que o racionalismo vai encontrar vai ser exatamente o empirismo. Professor, quem que é o empirismo mesmo? Pequenos, lembra da treta? Por algum motivo na história da filosofia, alguns filósofos dedicaram-se a achar que o conhecimento verdadeiro estaria na razão, nas ideias, assim como Platão e toda uma linha de filósofos. Platão, Santo Agostinho, os racionalistas, os idealistas. E aí uma galera também achou que não está no mundo das ideias. A realidade, o conhecimento concreto mesmo, ela está no mundo dos sentidos. Daí você tem Aristóteles, Tomás de Aquino, os empiristas, que é a nossa aula de hoje, e os materialistas, tudo bem? Nesse contexto, o que é que nos interessa? Falar um pouquinho das características dos empiristas, tá? E a principal característica dela é justamente achar que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que é aquele que vem mesmo para nos dar bastante conhecimento, a fundamentação, na verdade, do conhecimento científico é justamente os sentidos, tudo bem? Está nos sentidos. Bom, isso é dito e afirmado, a gente vai agora tentar entender como é que se pensa os filósofos, né, os mais variados filósofos da filosofia empirista. Dentre eles, destacamos três: Francis Bacon, o John Locke e o David Hume, tudo bem? Vamos lá então com Francis Bacon. Professor, quem foi o Francis Bacon? Bacon, chanceler inglês, ele é um filósofo que também, por ser chanceler, vai escrever na área de política. E aí a gente entende um pouquinho como é que o pensamento do Bacon vai influenciar o Thomas Hobbes. Hobbes foi secretário do Bacon. E quando o Hobbes vai desenvolver toda aquela parte de filosofia política que a gente já conhece, o Hobbes vai partir de um pressuposto que na verdade é científico, ou seja, que pressuposto que é esse, professor? A ideia de você pensar que é possível reproduzir no campo político os ideais que se quer alcançar no campo científico. Com quem que Hobbes aprendeu esse pressuposto, professor? Com Bacon. Bacon está muito dedicado a fazer da ciência um instrumento que facilite a vida social do ser humano. Só que não por via política, pela via científica. Tanto é que tem frases dele, e aí eu acabei reduzindo ela em alguns tópicos: mais importa a técnica e a ciência sobre a natureza do que as questões de cunho econômico ou social. É mais importante dominar a natureza do que governar os homens, vai dizer o Francis Bacon. Ou seja, o Bacon está preocupado em ter uma ciência bastante desenvolvida, em ter um conhecimento científico bastante sólido, inovador, utilitarista, para fazer desse conhecimento uma sociedade melhor. É uma utopia que o Bacon tem. E a utopia que o Bacon tem é uma utopia no campo da ciência. Algo muito próximo daquilo que vai ser discutido por Saint-Simon no campo da sociologia e do próprio Auguste Comte. Tudo bem? Mas qual é a questão que o Bacon traz de inovação para o século XVII? Porque se você parar para pensar, Bacon é anterior do próprio Descartes. Então, quando o Descartes vem escrever os seus livros, a questão do método e tudo mais, ele encontra já um grande monstro, que é o Bacon. Monstro no sentido do tamanho, tá? No sentido gigante aí, né? O Bacon, então, ele faz uma leitura pormenorizada do Aristóteles, e aí ele vai concordar com vários pontos do Aristóteles, inclusive a questão dos sentidos e tudo mais. Só que o Bacon ele vai discordar categoricamente da parte metafísica do Aristóteles. Por quê, professor? Porque para Bacon, o conhecimento ele precisa ser útil. Simples assim. Ele precisa ser útil. E a metafísica não é um conhecimento útil para Bacon. Por que não é um conhecimento útil, professor? Porque a metafísica se propõe a discutir aquilo que não é físico. Aquilo que é ontológico, o ser e parará. E para Bacon, me desculpa, meu querido, a gente pode ficar discutindo aqui sobre amor, mas nós não vamos definir amor. Então, muito mais útil será discutir e definir questões científicas do campo pragmático, do campo prático mesmo da vida social humana,
do que tentar fazer um excerto filosófico, um tratado sobre o amor ou sobre Deus. Isso é Bacon falando, tá? Então, tem duas frases que o Bacon, que a gente são corriqueiras no pensamento do Bacon, que é: obedecer à natureza é comandá-la, que nós já vimos, né? A ideia é justamente dominar a natureza, esse é o interesse do Bacon, mas principalmente essa frase de 3 palavras: saber é poder. Professor, por que saber é poder para Bacon? Porque você tem que usar o conhecimento para um fim útil da vida humana. O Bacon está propondo que o conhecimento científico se dê o trabalho de investigar, de pesquisar, de desenvolver o conhecimento para ter esse conhecimento a serviço da humanidade. Tá claro isso, pessoas? Tudo bem? Por isso que ele traz para o debate a questão do método. Qual a questão do método, professor? O método dedutivo e o método indutivo, que nós vimos na aula sobre revolução científica. Então, qualquer coisa, você volta na aula de revolução científica, nos minutos finais, tem essa explicação um pouquinho mais pormenorizada, que eu vou fazer aqui de maneira mais geral. Ou seja, a dedução, ela parte do universal para o particular. Ela pega premissas universais e tira conclusões particulares. Na dedução, se a premissa 1 e a premissa 2 forem verdadeiras, a conclusão com certeza será verdadeira. Professor, me dá um exemplo. Todos os homens morrem. Sócrates é homem, logo Sócrates morre. Eu não preciso esperar Sócrates morrer para concluir que ele pode morrer, ou que ele é mortal. Mas no caso aqui, eu parto de uma premissa universal, todos os homens morrem, constato que Sócrates é um homem, logo concluo que ele vai morrer. Tudo bem? Nossa, professor, faz sentido. Faz, é verdadeiro. Mas qual é a inovação disso? Nenhuma, porque você não precisa ser nenhum gênio da lógica para concluir que Sócrates irá morrer. É isso que a dedução faz. Pega questões universais e particulariza elas num movimento de tentar dar um pouquinho de estabilidade e segurança para aquele que faz esse raciocínio. O contrário disso é a indução. Induzir é partir do particular e fazer uma conclusão universal. O exemplo dado que eu dei, dado lá na aula de Revolução Científica, ainda foi assim. Fulana, sei lá, tem um namorado. O primeiro namorado de fulana atraiu, o segundo namorado de fulana atraiu, o terceiro namorado de fulana atraiu, o quarto namorado de fulana, professor, vai trair. Conclusão universal, o homem trai. Por quê, professor? Todos os namorados de fulana atraíram, todos os namorados de fulana eram homens, logo todos os homens traem. Essa é a constatação indutiva que a gente pode fazer dessa observação. Eu observei a vida amorosa de fulana, que é uma tragédia que me anata, e daqui eu tirei uma conclusão universal. Os homens traem. Para de dizer que eu te traí, porque agora não te pertenço mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. O que você tem aqui, professor? Um conhecimento novo. Por quê? Porque dessa reflexão, a partir dessa observação particular, eu tirei uma conclusão universal. Só que esse conhecimento pode ser não seguro. Por quê, professor? Como assim? Toda vez que eu generalizar, olha eu generalizando, a generalização, ela me faz perder a noção dos particular. Então, quando eu falo que todo homem trai, pode ser que algum homem lá na Conchinchina não traia. Pode ser que um professor de filosofia e sociologia não traia. Tá claro isso, pessoas? Então, nós estamos aqui entre segurança, dedução e inovação com a indução. O que é que o Bacon prefere? Segurança ou inovação? Inovação. Então, Bacon se dedica a usar o método indutivo, tudo bem? A fim de fazer com que a ciência possa dar ao ser humano toda uma comodidade para poder dominar a natureza. Tudo bem até aqui, pessoas? Sussa? Mas, para fazer esse conhecimento científico ser todo articulado e tudo mais, é necessário que, para Bacon, se supere alguns obstáculos, algumas superstições. Algo que ele chamou de ídolos. Professor, o que são os ídolos? Ídolos, pequeno, é tudo aquilo que vai atrapalhar na hora de fazer ciência. O que o Bacon está querendo dizer, professor? Na hora de fazer ciência, o cientista tem alguns vícios que atrapalham o cientista de fazer ciência e é preciso superar isso. Falei de Bacon, falei de tribos. Tá? Falei de ídolos. Ídolos que impedem o conhecimento científico de desenvolver. São 4. O senhor tem que memorizar? Tem, já caiu questão de vestibular. Então, eu vou começar pelo tribo da caverna, mas tem tribo da caverna, ídolo da caverna, ídolo da tribo, ídolo do foro ao mercado e ídolo do teatro. Só que o que é o ídolo da caverna? Pessoas, tranquilíssimo. Ídolo da caverna é quando a pessoa não quer sair da caverna. Ah, meu Deus! Ele tem as suas preconcepções, ele tem as suas posições e não abre mão delas, não abre mão das suas opiniões. Isso impede o desenvolvimento da ciência. Não precisa nem forçar muito, né? O desenvolvimento da ciência é impedido
pela pessoa que não quer sair da caverna, das próprias concepções do próprio senso comum. Então o ídolo da caverna precisa ser superado. Tranquilo, o ídolo da caverna? Aí você tem o ídolo da tribo. Pessoas, o que é o ídolo da tribo? Isso é um pouquinho mais complexo. Para Bacon, qual que é o erro? Qual que é o erro que o cientista faz? Deixa eu ver aqui para cima. Qual que é o erro que o cientista faz na hora de fazer uma análise sobre a natureza? Ele olha para a árvore e atribui à árvore, atribui à natureza sentimentos que são humanos. E Bacon defende que a natureza não é humana, então ela não tem necessidades humanas. Você olha para uma planta e fala assim, nossa, ela tem fotossíntese, coitada, ela faz fotossíntese. Para Bacon, a natureza não tem sentimentos humanos. Ok? Então você cientista, não pode ter dó da natureza como se tivesse dó de uma criança, ou de um idoso, ou de outra pessoa qualquer. Polemicíssimo isso. Por quê, professor? Porque eu olho para a planta e trato ela como objeto. Eu olho para o animal e trato ele como objeto. Então não importa se é uma planta, um pedaço de madeira ou um beagle, eu tenho que olhar ele como um degrau para alcançar o conhecimento científico. Polêmico. Polêmico demais. Mas se você parar para pensar, o tanto que as ciências médicas foram politicamente incorretas para desenvolver o conhecimento científico, minha nossa, não está escrito na história dos gibis. E o Bacon defende mais ou menos isso, não pode ter dó. Não posso ver, por quê, professor? Porque a natureza não é humana. Então não posso sentir sentimentos humanos para aquilo que não é humano. Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Ídolo do foro ou ídolo do mercado, pequenos. Bem tranquila essa questão, porque o Bacon defende o seguinte, ó, tem a questão da linguagem na hora que você vai fazer ciência, ou seja, na hora que o cientista faz ciência, ele usa a linguagem. Então a linguagem científica ela tem que ser uma linguagem boa, uma linguagem tranquila, uma linguagem clara, para que o cientista possa entender e possa se fazer entendido. Por que chama ídolo do mercado? Já ouviu falar de mercado de peixe? Nossa, não consigo te ouvir, mercado de peixe. Você vai na balada, ei! Então o que é isso, professor? É você não entender o que é dito. Não é o que é dito é uma bosta. Não, você nem entendeu. Você, na história da educação escolar da sua vida, você deve ter tido ótimos professores fenomenais, fodásticos, mas que não sabiam explicar. Então o problema não era de conhecimento, muito menos do conhecimento científico que esses professores tinham, e muito menos de você. Era uma questão de linguagem. Então um ídolo para ser superado na formatação do conhecimento científico para Bacon é a linguagem. Tudo bem? E, para concluir, o ídolo do teatro. E esse aqui talvez seja o mais atual. Por quê? Porque para Bacon, pessoas, o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas dão carteiradas no campo da ciência. O cara vai lá e fala assim, eu sou o doutor da PQP. E você fala assim, nossa, se o doutor da PQP disse, então é porque é verdade. E não é só porque o cara tem uma carteirinha que ele é verdade. O Bacon está convidando a toda a comunidade científica a dizer, ó, analise aquilo que é dito e não quem disse. Fulano de tal é professora da Unicamp, nossa, e daí? O Bacon vai olhar para você e vai dizer assim, caguei, hein? Por quê? Mas só porque ela é professora da Unicamp, só porque ele é professor, não, só porque ele tem um doutorado, quer dizer que ele... Não, o mesmo se aplica para o Olavo de Carvalho. Aí você viu o que o Olavo falou? O que é que foi dito? Porque aí eu vou analisar aquilo que é dito. Tudo bem? Porque, olha só, você que é mais conservador, eu posso trazer um trecho do Manifesto Comunista aqui, sem falar que é do Manifesto Comunista, óbvio, e você concordar. Por quê, professor? Porque nós vamos analisar aquilo que é dito, não quem diz. E o que acontece nesse campo do teatro? As personagens, os atores, acabam ganhando o protagonismo do papel. E as pessoas esquecem o que é dito e ficam com o personagem. Você já deve ter ficado com raiva da personagem, de um ator, por conta da personagem que ele desempenhou. É mais ou menos isso. O cientista faz uma pompa, veste uma roupa de personagem e a gente acaba de parar de prestar atenção naquilo que ele diz. É mais importante aquilo que ele diz. Então, se Marx tem coisas boas para serem ouvidas, que se ouça. Se Olavo de Carvalho tem críticas que são pertinentes, que se ouça. Para Bacon é assim. Então, não sei se você percebeu, Bacon defende uma suposta neutralidade do conhecimento científico. Tranquilo, Chico Toicinho aqui? O Francis Bacon? Tranquilo? Maravilha? Vamos para ele, então, o Locke. Locke que ele mesmo se chamou de um jardineiro. Ele não é um grande filósofo, segundo ele mesmo. Ele é um jardineiro que está tentando podar uma árvore aqui e acolá para tentar dar uma contribuição. Humilde demais, porque o Locke não tem como, cara. O Locke é um monstro, ele é um gigante no campo da ciência e é um gigante no campo da política.
No campo da ciência, veja, qual é o contexto histórico do Locke? Eu falei para vocês, né? O Descartes, ele foi contemporâneo, o jovem Descartes, né? O Descartes, quando o Bacon morre, Descartes tem 29, 30 anos de idade. Então, quando o Descartes morre, quando o Bacon morre, Descartes ele já tem um legado do Bacon. E aí o Descartes se propõe a se opor a Bacon. Então, quando o Locke vai ler, vai fazer essa discussão, ele tem Bacon e tem Descartes, dois gigantes no campo da ciência. Então o Locke não começa do zero. O Locke vem fazendo uma discussão daquilo que o Bacon e o Descartes fizeram. Então o Locke vai ter algumas concordâncias com Descartes. Qual a concordância, professor? Solipsismo. O que é solipsismo, professor? Solipsismo, o conhecimento é a partir de mim. Para Descartes, se eu penso, logo eu existo. Então tudo que eu posso conhecer é a partir de mim para os objetos de conhecimento meu. Isso é Bacon. Isso é Descartes. O Locke é mais ou menos isso. O Locke vai dizer o seguinte, cara, só posso conhecer aquilo que eu, a partir de mim, pode ser investigado. O senhor me dê um exemplo. Aí que está a grande questão. A diferença do Descartes para o Locke é que Descartes aposta na alma, né, no pensamento, nas ideias. E o Locke vai falar assim, olha, eu só posso conhecer a partir de mim. Do que a partir de você? Das suas experiências. Das suas experiências. Então, para Descartes, se o ser humano já nasce com algum tipo de conhecimento, o Locke vai quebrar as pernas do Descartes aqui. O Locke vai bater na mesa e vai falar assim, não, o ser humano não nasce com conhecimento. Não existe aquilo que a gente chama de inatismo. Professor, o que é inatismo? Não há inatismo. Inatismo para os racionalistas é eu nascer com algumas ideias. Locke abomina isso. Para Locke não há ideias que nascem comigo. Todas as ideias que você tem na sua cabeça vieram dos sentidos. Famosa frase do Locke. A gente é uma tábula rasa. Professor, o que é uma tábula rasa? Tábula rasa, um papel em branco. Tábula rasa, joga no Google aí pra você ver. É um livro oco. Ou seja, o que o Locke está querendo dizer aqui? Que a gente nasce sem conhecimento algum e vai adquirindo conhecimento ao longo da vida. Ao longo do quê? Como? Pelas experiências sensíveis. Claramente experiências sensíveis. Isso é Locke. Percebeu a diferença com Descartes? Tranquilo? Só que Locke não para por aqui. Agora ele começa a ficar... que é a questão da estrutura do entendimento humano. O nome do livro dele, Estrutura do Entendimento Humano. Como é que é a estrutura do entendimento humano para Locke, professor? A estrutura do entendimento humano para Locke... é assim, você tem a sensação e você tem a reflexão. Por quê? Porque os racionalistas, eles negam o papel dos sentidos na hora de fazer ciência. Então pergunte para um racionalista, pergunta para o Descartes, Descartes, eu posso usar os sentidos para fazer esse conhecimento científico? Ele vai dizer não. Por quê? Porque os sentidos te enganam, papapá. Mas pergunte para o empirista, senhor empirista, eu devo negar a razão? Ele vai dizer não. Por quê? Porque os sentidos, eles vão tocar nas coisas, e ao tocar nas coisas eu preciso armazenar isso na minha cabeça. Percebeu? Então não é só tocar, é preciso que isso armazene na minha cabeça. Então eu preciso da sensação, para Locke, é preciso a sensação e é preciso a reflexão. O que a sensação faz? Me dá um contato com as ideias mais simples. O que são as ideias simples, professor? As ideias simples são as ideias diretamente percebidas pelas sensações. Então a cor, uma porta, um círculo, um quadrado, essas coisas a gente observa direto pela visão, óbvio. Mas quente e frio, isso está diretamente relacionado. São ideias mais simples. Ideias que o corpo pode mesmo informar. Só que a reflexão... tudo bem, meti uma mão numa coisa gelada, pronto, a ideia de gelado vem na cabeça. Só que a ideia de gelado, ela começa agora a combinar com outras ideias e criar ideias complexas. Entende isso? Professor, dá um exemplo. Quando eu uso a expressão coração frio... os sentidos conseguem explicar essa expressão, coração frio? Nossa, que coração gelado, esse é o seu? Eu estou falando literal? Aquilo que os sentidos sentiriam, né? Pegar aqui... ai, não, né, professor? Está usando de metáfora. Não, mas é que tá. A metáfora, ela usa sentidos. E esses sentidos vieram... essas sensações vieram para os sentidos. Essas qualidades dessas ideias vieram para os sentidos. Gelado é um sentido. Só que quando eu falo coração gelado, eu não estou querendo dizer que a temperatura do seu coração é baixa. Eu estou querendo dizer... algo muito mais complexo do que só tocar no seu coração e ver se ele está gelado mesmo. A ideia de amor, a ideia de ódio, mundial de Palmeiras, são coisas muito complexas para um toque, uma visão e uma lambida explicarem. Por isso que eu preciso da reflexão. Ah, professor, mas se é simples assim, por que as pessoas têm ideias diferentes das coisas? Por conta da qualidade dessas ideias. Existem qualidades que o Locke chamou de primárias e existem qualidades que o Locke chamou de secundárias. Professor, o que é uma qualidade primária? Qualidade primária é uma ideia objetiva.
Ok? O que é uma ideia objetiva, professor? Pequenos, uma ideia objetiva é, você não adianta, você não vai discordar. Não tem como discordar. Ah, professor, não sei, tá bom. Esse controle é grande ou pequeno para vocês? Ai, professor, acho que esse. Ai, eu acho que é grande. Ai, eu acho que é pequeno, professor. Tudo bem. Eu meço ele e aí eu chego à conclusão que, sei lá, ele mede 20 centímetros. Tem como você discordar que ele mede 20 centímetros? Ah, mas eu acho 20 grande. Ah, eu acho 20 pequeno. A questão é que ele mede 20. 20 é uma qualidade primária. É uma qualidade que é objetiva, percebida da mesma forma pelas pessoas. 20 centímetros, 10 gramas, círculo. Isso ninguém pode discordar. Ah, eu não sei se é um círculo. Pô! De onde você veio? Olha para esta bola e veja a esfericidade dela. Não tem como discordar disso. Tudo bem? Agora, é óbvio que as ideias elas têm qualidades secundárias. O que é qualidade secundária, professor? Percebidas de maneira subjetiva, diferente entre as pessoas. Ok? Dê um exemplo, professor. Sabor, gosto, odor, cheiro, cor. Cor é subjetivo. Pequenos, lembre do maldito vestido dourado e branco, preto e azul. Lembre do maldito tênis branco e rosa, cinza e verde, é isso? Pequenos. A cor, por N motivos, a esfericidade do meu olho é diferente da sua. O jeito que eu tenho de miopia, o grau que eu tenho de miopia, o jeito que a luz bate no meu olho, ela é completamente diferente da sua, o que dá tonalidade diferente das cores. Essa almofada aqui é cinza ou marrom? Você tá entendendo? Polêmico. Por isso, pequenos, que não dá para a gente falar única e exclusivamente de um elemento objetivo. A cor, ela é subjetiva. Agora, bota essa subjetividade nas ideias. Pronto, você tem as multiplicidades das reflexões. Tudo bem aqui? Para a gente acabar o Locke aqui, e aí ficar piradinho da cabeça, porque Locke vai chegar à conclusão que tem basicamente 3 tipos de conhecimento. Os conhecimentos sensíveis, o conhecimento intuitivo e o conhecimento demonstrativo. Sobre o que é o conhecimento sensível? Sentidos. Os sentidos me dão conta de explicar. Então, toquei no objeto, aquela sensação acaba dando conta. É um conhecimento. É um conhecimento. Tocar numa coisa é um conhecimento. O conhecimento intuitivo, ele já faz você olhar para pelo menos 2 coisas e fazer a distinção entre elas. Você olha para um quadrado e percebe que não é um círculo. Você olha para um triângulo e percebe que não é um cilindro. Tudo bem? Agora, conhecimento demonstrativo, esse sim, isso você tem que demonstrar. Quando Pitágoras disse que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, maldito Pitágoras, ele estava fazendo uma demonstração. Ele não tocou numa pirâmide e chegou a essa conclusão. Ele não lambeu uma pirâmide e chegou a essa conclusão. Ele precisou demonstrar. Eu não sei se você percebeu, mas aqui é puro sentido. Aqui é um pouquinho de sentido e um pouquinho de reflexão. E aqui é muita reflexão. Agora que vem o legal. Você sabe o que o Locke fala? O Locke fala o seguinte, senhoras e senhores. Se o conhecimento for demonstrativo ou for intuitivo, good, muito bom. É um conhecimento que a gente consegue agora começar a fazer ciência. O seu conhecimento sensível, meu querido, é puro artigo de fé. Professor, por quê? E olha que é o empirista falando. Pequeno, você falar que sentiu a presença de Deus, não prova que Deus existe. Por quê, professor? Porque o sentimento, ele é múltiplo. Os sentidos, ele é múltiplo. E essa multiplicidade dos sentidos acaba fazendo com que você tenha a multiplicidade de ideias. E não dá para fazer ciência só com sentidos. É o empirista falando, tá, pequenos? Só sentidos, artigo de fé. Pura opinião, senso comum. Para ser científico, tem que entrar no campo da intuição, tem que entrar no campo da demonstração. É por isso que, para Locke, pessoas, o conhecimento tem as suas limitações. Por quê? Porque na hora de demonstrar, de intuir, e na hora de fazer ciência, induzir, o Locke chega à seguinte conclusão. Cara, a ideia de universal, geral, ela não existe. Geral e universal para Locke não existem. Por que não existe, professor? São invenções da nossa cabeça. Toda vez que você universaliza uma ideia, ela é sua universalização. Ela não tem compromisso algum de corresponder com a sua realidade. Voltemos àquela fala de que todo homem trai. Todo homem trai é uma invenção da sua cabeça. Essa frase, que é basicamente uma abstração linguística, que fica no campo da linguagem, ela não tem compromisso nenhum com a realidade. Ela está só no campo da linguagem. Locke, você percebe que ele já começa a mexer na ferida. Agora, David Hume, por isso que o David Hume ele te olha com essa cara de deboche, tá vendo?
O Hume, senhoras e senhores, ele avança no empirismo, mas ele traz o elemento do ceticismo. O empirismo do Hume até que não é tão difícil entender. Por quê? Porque Hume é um empirista radical. Como assim, professor? Só os sentidos dão conhecimento verdadeiro. Ponto, acabou. Ai, professor, mas e as ideias? Não, as ideias estão lá, porque eu preciso de um HD para guardar tudo isso. Mas nenhuma ideia que passou pela sua cabeça, ela não chegou aí do nada, ela chegou pelos sentidos. Lembra que o Descartes falava da questão do princípio da correspondência? O Descartes falava assim, se eu penso, existe. Querido, dirá Hume, não é porque você pensou que existe, você só consegue pensar naquilo que existe. Alright? Então, se você pensa em branco, amarelo ou chocolate, é porque existe chocolate no mundo sensível. E de alguma forma essa sensibilidade passou para o seu cérebro. Ai, professor, mas eu nunca comi chocolate. Meu amor, eu não preciso comer chocolate para que chocolate exista. Basta alguém com sentidos comer o chocolate para eu saber que chocolate existe. Vamos falar do maldito professor de física? Ah, o maldito professor de física vem falar de corrente elétrica para você. Ô, maldição do inferno. Aí ele vai falar de choque. Pequenos, levar um choque. Choque. Todo mundo levou choque na vida? Aí o professor acha que nem todo mundo. Mas quem não levou choque, pode saber o que é choque? Ah, professor, eu acho que pode. Claro que pode. Por quê? Porque alguém, um dia, na história da humanidade, levou choque. Pelos sentidos. Então, para Hume é tranquilíssimo, meu querido, não venha com choromelas. Nada pega na sua mente se não tenha passado primeiro pelos seus sentidos. Tudo bem até aqui? Sussa, maravilha. Só que aí, para Hume, não é preciso levar choque para poder discutir choque. Alguém precisou levar choque, mas eu não preciso ficar levando choque toda vez para discutir o que é choque. Só que aí você tem o que o Hume chama de impressões e ideias. O que são as impressões? Impressões, pessoas, são as percepções mais fortes e vivas que a gente pode ter pelos sentidos, ok? Levar um choque é muito mais significativo do que a ideia de choque. Óbvio. Falar da morte é muito menos forte do que alguém morrer do seu lado. Ou alguém próximo de você morrer. Não é à toa que quando você queria aprender o primeiro beijo, lembra quando você queria aprender o primeiro beijo? Antes de poder dar o primeiro beijo, você discutia sobre beijo. Só que olha só, você não ficava no campo das ideias falando, o beijo, a ideia de beijo, caramba! O que você fazia? Pegava a maldita de uma laranja, e aí saía chupando laranja, e chupava o braço, a laranja, gelo no copo, chupava não sei o quê. Ou seja, todo esse esforço de tentar materializar numa experiência sensível é justamente pelo fato, segundo Hume, eu vesti agora a carapuça do Hume, é justamente pelo fato de que as impressões são mais reais. Então, tudo bem, ainda não dei o primeiro beijo, mas deixa eu aproximar aqui. Você não ficou discutindo beijo na sua cabeça, você tentou uma experiência mais sensível possível, até o dia que foi beijada por aquele beijo do inferno que você nunca mais quer lembrar. Tudo bem até aqui, pessoas? Tá claro? Essa parte empírica do Hume é muito tranquila. O que ferra é a parte cética do Hume. E aí você vem comigo. É assim, ó. Para Hume, você tem questões de fatos e relações de ideias. Professor, o que são questões de fato e o que são relações de ideias? Questões de fato, pessoas, é simples. Ó. O que são questões de fato? Aquilo que passa pelos sentidos. Pronto, acabou. Simples assim. Ou seja, eu tenho um conhecimento que ele passa pelos meus sentidos. Tá? Que é verificado pelos sentidos. Então é uma questão de fato porque passa pelos sentidos, ponto. Mas a relação de ideias, ela faz aqui, ó, na nossa cabeça. E é óbvio, você não precisa levar um choque para saber que se aqui tem tomada e aqui tem corrente elétrica, é possível que haja um choque. Fiz uma relação de ideias. A relação de ideias é racional, professor? A relação de ideias é racional. É mais fraca, é menos forte, não é pelos sentidos, mas é racional. Ponto. Só que aí que vem o negócio. O que é mais forte na cabeça do ser humano? As questões de fato. As experiências. Então, qual é o peso de uma experiência? Sabe aquela velha frase? Nossa, olha, você tá falando pra esse menino, para, menino. Aí ele vai lá e cai. Ah, eu falei. Nossa, por que não parou antes quando eu tava falando? Porque o que é mais forte no ser humano é as questões de fato. É a experiência. Alright? Então, o que o David Hume está querendo dizer aqui? Temos um problema. Qual? A mentalidade humana, ela se baseia basicamente pela causalidade e indução. Como assim causalidade? Causa e efeito, causa e efeito. A gente vê uma causa, a gente vê um efeito e busca a causa. Essa é a verdade. A gente vê um efeito e busca a causa, vê um efeito e busca a causa. E aí, professor? Porque a gente está acostumado a conversar, a dialogar pelos sentidos. E aí, professor?
Esse é o problema na hora de fazer ciência. Por quê? Porque a causalidade ela vai criando hábitos na sua cabeça. E você, em dado momento, você não sabe mais o que é hábito e o que é ciência. Por quê, professor? Vou te dar um exemplo. Vai jogar moeda, sabe? Cara e coroa? Vai jogar cara e coroa. Qual é a probabilidade? Chama o professor de matemática aqui. Pouco X, vai. Ah, vamos pouco o X. Ah, meu Deus, o X. Joga cara e coroa. Qual é a chance de cair cara? 50%, professor. E qual é a chance de cair coroa? 50%. É racional? É. Você jogou a moeda? Não. Mas se você contabiliza, matemática, relação de ideias, ponto. Se começar a jogar, cair cara aqui, você vai desistir de apostar em coroa e vai começar a apostar em cara. Por quê? Porque de tanto ver cara, acha que da próxima vez vai cair cara. É uma questão de hábito. Vamos fazer a mesma coisa com o exemplo mais categórico do Hume, o nascer do sol. Sim, primeiro que a Terra é redonda, chupa você ou a vista, mas venha comigo, pequenos, e desconsidere o movimento de rotação e translação da Terra. Me permita usar a linguagem poética e dizer que o Sol nascerá. Quantos anos você tem na vida? Ah, senhor, eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vai. Você tem 400 anos de idade. Muito bem. Faz 400 anos de idade, o que você está vendo o Sol nascer? O Sol nasceu anteontem, o Sol nasceu ontem, o Sol nasceu hoje. E amanhã? Você chama o Renato Russo, mas é claro que o Sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, I know. Pois é. Qual é a chance disso acontecer? Se você pergunta para o matemático, ele vai jogar moeda e vai falar assim, bom, 50% de chance do Sol nascer e 50% de chance do Sol não nascer. Só que quando eu disse isso, você bate a mão na mesa e você fala, impossible. O Sol nascerá amanhã, porque você tem uma certeza convincente. E você se irrita com quem diz que o Sol não vai nascer amanhã. Por que, professor? Há tanto tempo eu estou vendo o Sol nascer? Pois é. Mas a probabilidade matemática, que é racional, que é científica, está dizendo que há uma chance de não nascer. Só que você nega toda a relação de ideias e fica só com as questões de fato. Os tantos anos que você tem vendo o Sol nascer. O costume é a grande guia da vida humana. É o único princípio que torna útil nossa experiência e nos faz esperar no futuro uma série de eventos semelhantes àqueles que apareceram no passado. Cara, você não aceita Você olha para o passado, vê a causalidade e reproduz, como se ela fosse acontecer. E qual que é a garantia disso? Nenhuma garantia. Há uma chance do meu cachorro latir enquanto eu gravo esse vídeo, mas eu negando esta chance, entendi. Não sei se você percebeu. A causalidade, ela faz o quê, então, pessoas? Faz com que eu elimine todo o rigor científico para Hume. Elimine todo o rigor científico da aleatoriedade. Eu espero que aconteça com base no passado. Mas a relação entre causa e efeito não está na realidade. A relação entre causa e efeito está na sua cabeça. Você sabe por quê? Porque você não explica as relações de causa e efeito do fenômeno natural. Por quê, professor? Tá, você explica, você tenta falar que a bola branca que bateu na bola azul, a bola branca é causa do movimento do efeito da bola azul. Explica para mim a relação entre o calor e o fogo. Qual a relação causal entre o calor e o fogo? O que aquela galera das ciências da natureza faz? O professor de química vai perguntar agora para ele. Ah, professor, por que o fogo é quente? Ah, é porque ele libera energia. Mas qual é a relação causal? Não, é assim. E ele te engole. E ele faz você engolir esse tipo de conhecimento. Ele faz você decorar. Por que libostamos, que o libostamos faz isso? Porque é assim, dirá o professor de biologia. Veja, as relações causais de explicação nos fenômenos da natureza não são passíveis de explicação. Quem constata isso é David Hume. Então, se eu pedir para você imaginar o Sol nascer amanhã, ou acreditar pela causalidade que o Sol nascerá amanhã, o efeito é na sua cabeça mesmo. E aqui é um momento depressivo, pessoas. Vem a parte cética do David Hume. Qual, professor? Você pensar que vai passar no vestibular e planejar que vai passar no vestibular tem o mesmo efeito na sua cabeça. E pode ser ambas imaginações. Puta. Separa aí na sua cabeça. O que é imaginação, o que é sonho, o que é delírio, o que é planejamento? O efeito é na cabeça mesmo. Por isso que essa parte cética do Hume. Para Hume, a mente não pode conhecer nada. O conhecimento científico pode ser a produção de uma imaginação. Tá claro isso, pessoas? A gente se vê por aí, senhoras e senhores. Até mais.